aula de matemática financeira, tá Posso bom? comer escutando. Oi? Tá escutando, não? Tá me escutando? Agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, tô noite. escutando. Ah, tá. Boa noite. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim. Sim. Tá bom, pessoal. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa aula. Eu tinha falado semana passada para vocês lerem o conteúdo do nosso ambiente Sava para dar uma lida sobre a questão de juros simples. E isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Sim, está indo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Beleza. Bom, então vamos falar um pouco sobre juros simples. Vamos imaginar que a gente vai no banco porque estamos precisando de um empréstimo. Estamos em uma situação complicada financeiramente, né? E a gente quer ver um empréstimo. Aí, chegando lá no banco X, qualquer banco, e a gente vai verificar, eu quero um empréstimo de 10 mil reais. Aí eles vão te falar assim, olha só, podemos te dar 10 mil reais, mas os juros, se os juros para esse empréstimo é de tanto valor. Aí existem dois tipos de juros para serem aplicados, seja ou para um empréstimo ou quando você também vai fazer um investimento, porque também serve para isso. Eu posso também ter um investimento, tá? Aí eles vão te falar assim, olha só, os juros são tanto e você irá pagar no final no final, sim, tal valor. Ok. Aí eles te dão uma porcentagem, né, de uma taxa, a taxa de juros. E você, às vezes, não tem ideia, mas se você agora assistindo essa disciplina, vai te ter um pouco mais de conhecimento e vai poder falar assim, deixa eu perguntar, esses juros dessa taxa aqui é o quê? É simples ou composto? Aí eles vão te falar simples. Então já você vai saber que vai ser uma equação linear, tá bom? E vai verificar quantos juros vai ter que pagar por esse empréstimo. A mesma coisa acontece se for um caso de investimento. Você vai dar um dinheiro de um investimento, sim, e você vai ter um título de capitalização. Aí você vai ter depois um valor de retorno, um valor futuro para recuperar. Também vão te falar de uma taxa de aplicação desse investimento. E você vai ver lá, ou por simples, ou capitalização simples, ou por capitalização composta. Pessoal, quem não for participar e não falar, fecha, por favor, o microfone. Tá bom, obrigado. E aí, dependendo da equação, você vai saber qual será o valor futuro. Ou quantos juros você vai ter que pagar. Por amor de Deus, pode desligar o microfone quando não estiver falando. Obrigado. Parece que estou falando japonês ou espanhol. Tá bom. Beleza. Beleza, então vamos ver hoje a questão dos juros simples, tá? Então vamos lá ver. Cálculo de juros simples. En esta ecuação de juros simples, ela é uma equação de forma linear, em progressão aritmética. Que significa isso? Que ele segue uma linha
reta. Tá? Tá bom? À medida que o tempo está passando. Então, se a gente ver aqui, então vai ter, se a gente for colocar ele em um plano cartesiano, aqui temos juros e aqui temos o tempo. Significa que ele vai seguir o comportamento, sim, do tempo, vai sendo uma progressão linear. Tá? A equação que representa os juros é uma equação linear, ou seja, uma linha reta. E os juros de cada período, porque o que acontece? Os juros, a taxa de juros pode ser mensal, anual, tá? Semestral. Eles vão sendo, esses juros são calculados sobre o valor inicial a cada período, e não havendo incidência de juros sobre juros. Essa questão de que passa um período, gera um juro, depois aplica a taxa de novo e vai gerar outro juro. Sim? Juros sobre juros não é aqui nessa equação. Essa equação é simples. Ou seja, somente vai aplicar os juros, sim, sobre o valor inicial. Tá? Ok, então vamos ver a equação que representa juros simples. Temos aqui um valor. Temos J, esse valor aqui representa juros, tá? P é chamado como valor presente ou principal, ou também é chamado de capital inicial. Ou seja, o valor inicial que vai começar o empréstimo ou o investimento. Tá? E é a taxa de juros. Pelo período, tá? Eu já vou explicar aqui o que é. E N é a famosa período, tá? Ou seja, pode ser meses, dias, anos, semestre, tá bom? E a taxa de juros, eles podem falar assim, você vai, então vamos lá, vamos fazer vamos imaginar que você vai no banco, vai pedir um empréstimo, e esse empréstimo de 10 mil reais. Então, 10 mil reais seria o valor presente, sim? 10 mil seria o valor inicial, que está ali, que você vai pedir esse empréstimo. Aí eles te falam, olha só, a taxa de juros é 2% ao mês. 2% ao mês. Ou seja, que você sabe que o período que vai ter que colocar aqui é por meses. Então, vamos falar assim, vamos te emprestar o dinheiro e você vai ser em um período de 12 meses. Então, você vai calcular por 12 meses uma taxa de 2% ao mês para um valor de 10 mil reais. E no final das contas vai falar quantos juros você vai ter que pagar sobre o valor de 10 mil reais. Tá claro? Por enquanto, só mostrar a equação aqui de juros simples. Então, sabemos que J são os juros que você vai pagar, P é o valor inicial, ou valor presente, principal ou capital inicial, I é a taxa de juros e N é o período. Pessoal, a taxa de juros e o período têm que ter a mesma unidade, que significa que se a taxa de juros do banco for ao mês, e o período que vai colocar aqui vão ser o número de meses, ou seja, mês com mês. Não pode ser dia com mês, nada. Tem que bater a unidade da taxa de juros com o período. Tá? Dúvidas por enquanto dessa equação? Não. Por enquanto, não.
Não. Tá ótimo, né? É uma equação simples. Então, vamos lá fazer um exemplo. Pronto, começamos. Determine os juros simples obtidos por um capital inicial de 1.250. Não sabemos aqui que seja moeda, tá? Não botaram aqui o valor. Aplicados durante 4 anos, a taxa de 14% ao ano. Então, vamos lá. A equação está sendo gravada, a aula, tá? Juros é igual a capital inicial, taxa de juros e o período. Vamos identificar aqui quais são essas variáveis. Os juros simples, quando fala juros simples, você já sabe que se trata desta equação. Obtidos por um capital inicial, já sabemos que este valor é P, de 1.250. Aplicados durante 4 anos. 4 anos significa que seria o período. Sim? O período de aplicação, que na equação é representada pela letra N, a uma taxa de 14% ao ano. Ou seja, que 14% ao ano seria nosso I, a taxa. Beleza? Ou seja, que daqui já temos P, I e N. É simplesmente substituir nesta equação. Mas antes de começar a fazer qualquer cálculo, vamos verificar se a unidade de tempo da taxa é igual à do período. E observamos que sim, temos ano e anos. Beleza. Primeiro ponto já está aí, tranquilo. Segunda coisa importante para fazer, precisamos deixar essa porcentagem da taxa sem porcentagem. Então, se aqui fala que I equivale ao 14% ao ano, A significa o ano. Para tirar essa porcentagem, somente divide por 100. Precisamos deixar ela sem porcentagem. Tá? Então, ela vai ficar 14 dividido em 100. 0,14. Já tiramos a porcentagem. Tranquilos? Beleza. Agora vamos colocar aqui nosso valor. Quantos juros simples são obtidos por esse capital de 1.250 vezes a taxa 0,14 vezes 4 anos, que é o período. Calculadoras, conseguiram essa calculadora que eu falei, da simples, da científica? Lembrem que precisam de calculadora nessa disciplina. Essa aqui, a Casio Científica, ela é muito boa, tá bom? Dá para fazer os cálculos simples. Quem tiver ali já pode ir postando, tá? Então vamos lá, vamos ver. Beleza, Cláudia, isso, muito bem. 1.250 vezes 0,14 vezes 4. Então, eu quero que vocês pratiquem botando os valores na calculadora. Vocês viram na aula anterior como, às vezes, se nos dificulta colocar os valores dentro da calculadora. Então, por isso que todo mundo vai fazer comigo esse cálculo, tá? 1.250 vezes 0,14, que na calculadora é ponto. A vírgula na calculadora é ponto, vezes 4. Deu 700. Muito bem. Vou falar que isso sejam reais, tá? 700 reais. Beleza. Então, o que significa? Esses J são os juros que você vai ter que pagar ao final de 4 anos se você fizer um investimento de 1.250. Ah, tá.
aqui vamos imaginar que seja capital inicial, fala um investimento, uma capitalização. Então, o que acontece? Você vai ganhar R$ 700 de juros, sim, ao final de 4 anos, sendo uma taxa de 14% ao ano, de R$ 1.250. Então, vamos ver qual seria o valor futuro. Valor futuro seria o capital inicial mais os juros. O que significa isso? Que daqui a 4 anos você vai retirar esse valor, tá? Então, quanto equivale ao valor futuro que você vai retirar após 4 anos? Seriam os 1.250 que você investiu, mais os R$ 700 que ficou ganhando por juros, tá? E isso equivale a R$ 1.950, tá? Muito bom, gente. Isso aí que eu gosto. Tá aplicando, tá fazendo o cálculo, coloca aqui o resultado que a gente já consegue acompanhar, tá bom? Dúvidas por enquanto? Não, tudo certo. Ainda não. Beleza, muito bom. Então vamos continuar. Aqui temos o valor do cálculo, né? 1.250 vezes 0,14 vezes 4, 700, e a gente calculou o valor futuro, que era o 1.950, né? Que seria o que você tinha inicialmente, mais os juros ali produzidos. Agora eu quero que vocês façam esse aqui. Vamos tentar fazer. Eu vou colocar um, vocês fazem um e depois eu faço aqui também. Vamos fazer em... Vou deixar 5 minutinhos para que vocês façam esse aqui. Eu vou colocar de novo a equação. É a mesma questão do anterior, só vai mudar a taxa. Juros é igual ao capital inicial, valor presente, vezes a taxa, vezes o período. Tentem fazer esse aqui. Os juros são 1.200, estão colocando aqui. Beleza? Pedi somente os juros, tá? R$ 1.200. Os juros são 1.200. Beleza? Todo mundo escrevendo 1.200. Beleza. Muito bem. Show de bola. Todo mundo está trabalhando aqui, tá? Lindo de ver, hein? Então vamos lá. Juros simples também do mesmo capital inicial de 1.250, aplicados pelo mesmo período, 4 anos. Só que a taxa lá é de 2% ao mês. Ok, então vamos lá. Primeiro tiramos esse valor de porcentagem dessa taxa, que é 2% ao mês. Dividimos por 100 para tirar a porcentagem. E a gente tem 0,02. Cuidado, aqui temos mês e aqui teríamos 4 anos, mas aqui já está dando que esses 4 anos equivalem a 48 meses. Na hora do período, dentro da equação, temos que colocar em meses, porque a nossa taxa é de 2% ao mês. Então, vamos lá. Juros será igual a
capital inicial vezes a taxa, que é ao mês, e aqui no período a gente coloca 48 meses. Lembrem que tem que ficar a mesma unidade de tempo. 1.250 vezes 0,02 vezes 48. R$ 1.200. Agora eu pergunto, você foi num banco, que foi o exemplo anterior, sim? E aí, no mesmo período, 4 anos, ele te uma taxa. Só que lá os juros que você vai ganhar é de quanto? 700. Aí foi neste banco e ele está te dando a taxa de juros de 2% ao mês. E você, para o mesmo capital inicial e o mesmo período, você tem um maior retorno aonde? É neste banco. Você vai ganhar mais a uma taxa de juros de 2% ao mês que trabalhar com uma taxa de 14% ao ano. Porque aqui no exercício anterior, neste banco, você somente vai ganhar R$ 700 do investimento. E aqui não. Você, desses R$ 1.250, após 4 anos, você vai ter quase o dobro de valor de juros, né? Então, compensa mais este banco daqui, sim? Ou, então, compensa muito mais, sim? E qual seria o valor futuro? Seria o capital inicial mais os 1.200, ou seja, R$ 2.450. Tudo bem, então? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos continuar. Podem copiar ou podem tirar um print. Aqui temos o cálculo. Sim, maravilha. Determine. Vocês querem fazer? Tentar fazer? Tentem fazer esse aqui. Vamos lá. De novo, 5 minutinhos. Quem não ainda está aí pegando, está indo, mas tudo bem. Eu quero que vocês tratem de fazer 5 minutinhos. E aí, vamos. Aí eu vou lá, reforço. Eu gostei que, por exemplo, a Maria Cristina, ela colocou um valor lá. E aí depois ela percebeu onde estava o erro. Então, não tem problema não. Maravilha. Isso é o melhor de aprendizagem. Você depois descobrir aonde fez o erro e aí você na próxima vez não vai errar dessa questão. Vamos fazer esse aqui de novo, a equação. Juros é capital, taxa e o período. 4.500. Os juros, tá? Vamos lá. 4.500 ou 45? Quanto? 450? Esse aqui tá boa, todo mundo. Vamos ver, gente. Gosto disso aí, dessa. Que interessante.
Gente, aqui acho que é um 45, tá? Camila deu 36. Como? Viu que eu tô falando? 4.500, como assim? Vamos lá, gente. Beleza. Gostei desse aqui. Trouxe um. Vamos. Vamos ver então. Determine o juro simples do que a gente está fazendo, né? Por um capital de 1.250 aplicados a 6 meses em uma taxa de 0,02% ao dia. Nós já sabemos que a taxa I é de 0,02% ao dia. Tem que tirar esta porcentagem. Aí vai dar um número menor, né? Vai dar 0,1, 2, 3 zeros e o 2. Tá? Muito bem. Aí colocamos os juros, 1.250 vezes a taxa, vezes, como aqui a taxa é o dia, temos que pegar 180 dias, equivale porque são 6 meses só. Ou seja, o equivalente a 6 meses seriam em dias 180. Aí seria vezes 1.250 vezes 180. R$ 45. Tá? E o valor futuro equivale a P mais J, nossa, fica aqui, 1.250 mais 45, 1.295. Aonde que estava, acho que o maior problema aqui desse exercício aqui? É porque a taxa é muito pequena, né? Aí, na hora de dividir, acho que dá confusão com relação aqui, né? E por isso foi que chegou a um erro ali. Quem chegou a 4.500 porque não dividiu em 100, né? Deixa eu ver, acho que é. 0,02 vezes 1.250 vezes. Estou tentando fazer aqui, 180. 4.500, é isso mesmo. Beleza. Professor, Oi. licença, uma dúvida. Hum. Aqui, se eu conseguir botar esse valor de dia para mês, eu consigo fazer com cálculo de 6 meses, certo? O que acontece? A taxa que está dando o banco, o único que você pode mudar é o período, tá? A taxa que dá o banco é aquela que está ali, sim? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que trabalhar com dias. Aqui sim. Uhum, Ok. tá? Você fica, como chama? Você fica, tem que trabalhar de acordo à unidade que está te dando a taxa, tá? Entendi. Fica submetido a essa taxa, tá bom? A unidade da taxa. Ô, professor, Oi. então aí, conforme está aí 0,02, por mais que já esteja em números decimais, independente de qual seja o número, devido a estar em porcentagem, a gente sempre vai dividir por 100, Sim, para tem que tirar do tirar essa percentual. porcentagem. Aham, Ok. tá. A pergunta anterior, quem foi que fez a pergunta? Fui eu, professor, já. Tá. O que acontece? Matematicamente, você pode converter a taxa para mês, beleza? Sim, Aí, você vai utilizar agora meses, vai chegar na mesma resposta, matematicamente está certo, vai chegar nos 45, tá? Somente que quando você ver isso aqui, por exemplo, a taxa é simples, eu acho que a única coisa
que não pode ser é ter uma unidade diferente da outra, mas você pode ou converter a taxa, também pode converter essa taxa para mês, sim, mas utiliza os 6 meses, tá? Entendi. Não pode misturar, entendeu? Uma unidade na taxa e no período outra. Isso aí não Essa pode, era a minha tá? dúvida, porque eu fiz o cálculo e eu consegui botar 0,006 0,6 e virou mês. vezes 6 meses, beleza. Isso. Aí sim, tá? Não tem problema. Perfeito. Pode converter a taxa também, tá? Muito bem. Bom, vamos ver aqui. Aqui está o cálculo, 45, show de bola. Tá. Pessoal, eu tinha falado na aula anterior, né, que somente por hoje ia fazer chamada, sim? Porque para que você saiba se está ou não está nesta turma, beleza? Porque acho que tinha pessoas na semana passada e não sabia se ia estar aqui ou não. Anne, pode perguntar. Anne, você levantou a mão? Não estou escutando, mas ok. Ah, foi sem querer, tá bom. Então, eu vou fazer uma. Vamos continuar aqui e, se der tempo, eu faço a chamada toda para saber se vocês estão aqui. Ou seja, se você pertence a esta turma. É porque semana passada ainda estavam fazendo distribuição de alunos, estava muito aluno perdido, não sabia qual era a sala, cancelaram, enfim, ou mudou para outro professor. Então, só agora eu tenho certeza que fazendo a chamada hoje você vai saber. Robson, pode falar. É só uma dúvida. Eu estou seguindo a aula aqui também pelo Sava. Sim. As suas provas, elas serão com base nesse conteúdo que você está dando dessa forma, ou serão baseadas no que está no Sava? Olha, o que estou fazendo aqui também tá escrito lá no Sava, tá? Ah, sim. Eu tô fazendo exercício diferente do que está lá, Tá, mas você tem que seguir os dois, tá bom? certo. Aqui eu faço exercícios para complementar, sim? E eu falo previamente que vocês têm que estudar na Sava e vir para cá. Então, você está fazendo os dois estudos, mas o que vai ser cobrado, o conteúdo vai ser igual. Então, não tem para onde fugir, Ok. ok? Muito bem. Então, vamos continuar e depois a gente vê. Determine os juros simples exatos obtidos pela aplicação de um capital de 1.250 durante os 6 primeiros meses do ano a uma taxa de 0,2% ao dia, tá? Beleza? Então vamos ver aqui. Podem fazer. 5 minutinhos. Ô, Pro, falar pro pessoal não mandar a resposta aqui. Ah, para vocês não ficarem Isso, influenciados. É isso? isso mesmo. Vão fazendo, vão tentando fazer. Ah, esse aqui não tem pegadinha, tá? Esse número aqui tá. Vai dar já sei quanto. Peraí. Coloquei errado a ordem, mas a ordem dos fatores não altera a resposta.
Beleza? Vamos poder colocar o valor para a gente verificar aqui. Só não ver ainda Só não ver o chat. Vai fazendo e depois, quando você finalizar, vê o chat. Beleza? Uhum. Perfeito. E Thaísa, vamos ver aí, hein? Tem que dividir pelo 100. Tem que tirar a porcentagem, Thaísa. Uhum. 4.500, Tatiana. Vamos ver, pessoal. Assim que a gente consegue enxergar mais ou menos, tá? Show. Isso, Thaísa. Tinha que ter que dividido por 100, né? Da porcentagem. Tirar ela. Então, vamos fazer aqui. O que acontece? Aqui nesse exercício, óbvio que o ano era 1999 e está um pouquinho desfasado. Mas o que acontece? Os meses, sim, os meses não são exatamente 30, né? Tem fevereiro ali com menos dias. E aí é por isso que nesse exemplo aqui, ele está fazendo dos 6 primeiros meses do ano, aí contou desse ano, em 1999, os 6 primeiros meses do ano do 99 eram 181 dias, sendo exatos. Sim? Por isso que o cálculo é baseado aqui exatamente para esse período. Ok, temos que a taxa é de 0,2% ao dia. Tiramos essa porcentagem e aí vai 0,2 dividido em 100. São somente 2 zeros após a vírgula. Tá? Colocamos os juros, o capital continua sendo aquele valor. O juro seria 0,002 e o período, como é o dia, a gente trabalha aqui 181 dias. Então, aqui, quem fez a pergunta sobre a conversão da taxa, aqui não valeria muito não. Por que mudar a taxa? Porque você estaria pegando meses, né? E, em realidade, aqui, esses meses não estavam perfeitamente. Você estaria roubando um dia, né? Se fizer a conversão. Quem fez ali, deixa eu ver. Não estaria fazendo o cálculo correto, porque é o dia, e 6 meses não daria exatamente os 180. Estaria com um dia a mais aqui. Sim? Por isso que às vezes é melhor somente fazer a conversão se for no período e não na taxa. Se deu para entender quem fez a conversão da taxa? Entendi sim, professor. Aqui sim, né? Tá. Perfeito. Beleza. E aqui então colocamos os dias 181. 1.250 vezes 0,002 vezes 181. 452,5 reais. E o valor final seria 1.250 mais os 452,5. Eita, caraca, desculpa. 1.702,5. Show? Dúvidas? Perfeito. Por que somente 2 zeros? Aí, Maria Cristina, você pega 0,2, ó, 0,2, 0,2 e divide em 100. Vai dar 0,2 dividido em 100. São 3
são 3 unidades após a vírgula, mas são 2 zeros somente. Tá? Faça bem o cálculo. Você vai colocar 0,2 dividido em 100. Ah, não usa porcentagem não. Tá? Já está fazendo, tirando 100 da porcentagem da porcentagem. Estará fazendo por 10.000. Ok. Beleza? Continuar. Aqui temos o valor. Beleza. Ok. Muito bem. Agora vamos falar uma questão que já estava falando com vocês, que é o valor futuro, né? É o valor que você, ou o montante que você vai recuperar depois. Sim? Então, tá. Temos valor futuro. Aqui é mais fácil, melhor essa aqui, essa equação daqui, que você vai confundir. Temos montante ou valor futuro. Montante ou valor futuro é igual ao capital inicial mais os juros, certo? Sabemos que a equação de juros é PI vezes N. O que acontece? Aqui eu tenho um fator comum, P e P. Se eu tiro esse P e deixo em evidência, vou encontrar esta equação. Significa que o valor futuro é igual a o capital inicial 1 mais I vezes N. Tá? Professor, não entendi o que você fez ali de fator comum. Não se preocupe por isso. Tá? Pode não ver essa equação aqui. Esquece dela para não te dar confusão. Aí você vai falar o seguinte. A gente está fazendo isso, né? Valor futuro ou montante é a mesma coisa, tá? É igual a P mais J, ou valor futuro ou montante será P vezes 1 mais I vezes N. Tá? Usa essas duas aqui. Numa, por que acontece? Você pode usar essa daqui se não quer calcular o juro por a parte e somar. Aí já faz direto, porque geralmente os enunciados anteriores tinham valor de valor presente, a taxa e o período. E aí você simplesmente, nessa equação, já vai direto, não precisa depois somar o juro ao capital inicial. Ficou claro? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Como estamos fazendo? Ok, você vai usar essas duas equações. Ou você calcula os juros separados e soma o capital inicial, ou você pode fazer diretamente aqui. Coloca P, I mais IN. Vamos voltar lá atrás. Aqui. Esse foi o nosso exemplo anterior, certo? Esse daqui. Sabemos que valor futuro, espera aqui. Valor futuro é igual a P1 mais I vezes N. Tá? O montante é o mesmo valor. Ok. Se eu não quero calcular os juros, se eu já quero ir diretamente a quanto eu vou recuperar no final do período, eu posso aplicar essa equação aqui, sem fazer esse cálculo daqui, sem calcular juros e somar o P. Entendeu? Eu posso ir diretamente. Aí como faz? Aí você coloca, quanto era nosso capital inicial? 1.250, abre parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa 0,002 que multiplica a 181. Se você fizer este cálculo aqui, vai ser o mesmo que a gente fez anteriormente, somando os juros que já tínhamos calculado ao valor presente. Façam esse cálculo na calculadora.
Todo mundo vai colocar, vamos lá, 1.250 vezes, abre um parênteses, 1 mais 0,002, que multiplica 181, fecha parênteses. Quero que façam esse cálculo com esses parênteses ali para que aprendam a fazer com parênteses. De novo, 1.250 vezes, abre um parênteses, 1 mais 0,002 vezes 181, fecha o parênteses. Quanto deu? Isso, Karine, muito bem, obrigado. Se você não quiser saber quanto é o valor dos juros e quer calcular diretamente o valor futuro direto, tá? Isso que eu falei, Thaisa. Não se preocupe de onde vem esse 1, acredite, tá? É porque tinha um cálculo lá de fator comum. E eu, para explicar fator comum, é um caso de álgebra. E aí teria que explicar, enfim, tá? Preocupa não. Se você quiser calcular o valor futuro, sim, mas se você quiser eu posso explicar, tá? Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, todo mundo viu que chegamos na mesma resposta, certo? Se eu tiver calculado primeiro os juros e ter somado ao capital inicial. Como falou aqui a Karine, eu não quero calcular os juros, eu quero saber qual é o valor direto sem calcular juros. Aplica essa equação e vai calcular o valor direto sem calcular os juros. Agora, se você quiser saber os juros, diminui o valor inicial e vai te dar os juros. Todo mundo colocou o dedo na calculadora desse aqui? Sim, maravilha. Então, eu quero que vocês aprendam a utilizar essa calculadora, por isso estou falando ali como usar os parênteses certinho. Se você abre um parêntese e não fecha um, vai dar um erro. Às vezes, quando tem uma multiplicação ali, e às vezes não entende como parênteses. Que mais? Thaisa, vamos lá. Aqui, isso que aqui eu fiz uma... Fala assim, esquece esto de aqui. Sim? É aqui onde eu tenho um desenvolvimento. Tá? O que acontece? Colocamos P mais J. Só que aqui temos um fator comum que já não dá para ver porque já está cheio demais. Esse deixa em evidência e quando tira de evidência fica 1. Aí é onde fica esse 1. Aqui. Que apareceu quando tirei o P desse parênteses para deixar em evidência. Mas, enfim. Se você acha que está se confundindo ali, esquece, pode acreditar. Tá? Essa é a equação. Tá? Usa essa aqui ou essa aqui. Tranquilo? Tranquilo? Está tudo tranquilo por aí? Bom, vamos continuar. Então, o que acontece? Aqui temos o seguinte. Considere que a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano. Quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Tá? Considere que uma taxa de uma aplicação é de 150% ao ano. Quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Aqui já temos um caso interessante de exercício. Então, vamos colocar um pouco de pimenta. Ok. A taxa de aplicação é 150% ao ano. Então, já vamos, esse I, já vamos deixar em valor unitário. Então, vamos pegar 150 dividido em 100 para tirar essa porcentagem. 150 dividido em 100, 1,5.
ao ano. Ok. Quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Então, vamos lá. Valor final é igual a P1 mais I vezes N, certo? Essa é a nossa equação daqui. Sem calcular juros, eu já quero ir direto no valor final. Então, ele está falando o seguinte, olha só. Quero saber em quantos meses vou dobrar meu capital inicial. Significa que o valor futuro tem que ser 2 vezes o que você aplicou, certo? Isso que está falando. Quantos meses serão necessários? Quando fala quantos meses, eu já sei que a pergunta é calcular o N. Quanto vale o período? Tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Serão necessários para dobrar um capital aplicado. Então, para dobrar significa que o valor final tem que ser 2 vezes o que eu apliquei. Aí eu vou substituir aqui. Ou seja, que o valor final seria 2 vezes aqui temos uma questão de matemática. Aqui está multiplicando. Se eu passo este P que está multiplicando para o outro lado da equação, eu vou passar a dividir, certo? Se está multiplicando, se eu passo para o outro lado da equação, ele vai a dividir. Se está dividindo e vou passar para o outro lado da equação, ele vai multiplicar. Eu vou passar esse P para baixo. Então, ficou 2P sobre P igual a 1 mais I vezes N. P sobre P se simplifica, ou seja, eliminamos, porque temos um valor igual com outro valor igual aqui, equivale a 1. É como se eu tivesse 4 sobre 4, 1. 5 sobre 5, 1. Que fica? Vai ficar 2 igual a 1 mais I vezes N. Já simplifiquei, ou seja, nem precisava saber quanto era o valor de P. Tá? Beleza. Esse 1 que está somando, eu tenho que isolar N. A nossa pergunta é N, o período. Este 1 que está somando, posso passar para o outro lado, mas se passar para o outro lado, ele vai ter que diminuir, certo? Então, vai ser 2 menos 1 igual a I vezes N. 2 menos 1, 1. Pronto. O que acontece? Temos o valor de I. I foi dado no enunciado, que é a taxa. E a taxa está falando que é de 1,5. Já tirei a porcentagem, tá? A taxa, já tirei a porcentagem aqui. Então, é 1,5. Pessoal, o que acontece? Esse valor de I, ele está multiplicando N. Para passar para o outro lado da equação, ele vai dividir, certo? Então, vai ficar 1 sobre I igual a N. Ou seja, que N é igual a 1 sobre I, que vale 1,5. Certo? 1 dividido em 1,5. 0,6666666. Certo? N é igual a 0,666. Tá? O que significa? Mas N tem uma unidade de tempo. Sim? Qual é essa unidade de tempo?
como a taxa estava ao ano, N, a resposta serão anos. Ou seja, que N equivale a 0,6666 anos. Mas o que está perguntando o enunciado? Quantos meses serão necessários para dobrar um capital? Então, se temos anos, é só fazer a conversão. Anos. Um ano tem 12 meses. 12 vezes 0,666666 equivale a 8 meses. Aqui acho que aqui nesse caso poderíamos ter feito uma conversão melhor de 150% ao ano, passar para meses e já teríamos o valor de N como resposta de 8 meses. Em outras palavras, precisa de 8 meses para dobrar um capital, sim, com uma taxa de 150% ao ano. Agora sim. Nossa, Pro, tava tudo certo até agora há pouco. Beleza. Esse aqui foi um exemplo um pouco mais fora do... Sim. Professor, Oi. pode tirar uma dúvida? Ali no I da taxa, eu já não conseguia botar esse 1,5 e depois passar ele, em vez de passar um pro outro lado? Aonde? Ali, olha, o senhor passou um subtraindo, né? Eu não Sim, conseguiria substituir no cálculo acima, onde está o ida, botar 1,5 para somar com esse 1 e passar dividindo? não entendi muito bem. Aqui nesse aqui, Mas a né? prioridade sempre é a multiplicação. Aí, no caso, tem que fazer o IN Não. O primeiro. que acontece? Você não pode passar esse 1 para dividir aqui, não. Tá? Para passar isso, tem que estar todos multiplicando. Se tiver primeiro a prioridade, são somas ou subtrações. Vai tirar de um lado. Então, Sim, aqui, assim, olha. No caso onde está o i, o valor do i é 1,5, correto? sim, 1,5. Se eu Uhum. somasse esse valor com o número 1 e depois passasse dividindo, não Não posso? pode, não pode, porque tem que ter, para fazer isso, o 1 teria que estar acompanhado de N. E não pode. Tá? Entendi. Não são os mesmos valores. Ok. Ok? Esse aqui era um exemplo mais assim, um pouco de pensar, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui está o desenvolvimento um pouco mais tranquilo. Ó, de novo. Falava o seguinte, que poderia ter feito? Para a resposta já sair sim, em meses, poderíamos ter convertido essa taxa de ano para meses. E aí, a resposta de N daria diretamente meses. Ok, fala o seguinte, qual seria o valor de meses, ou seja, o período seria a nossa incógnita. Essa é a incógnita, o período, N. Tá? Aí o que acontece? Quantos meses são necessários para dobrar um capital? Ou seja, que seja 2 vezes o valor final, ou valor futuro, ou montante. Então, seria 2P igual a esse valor aqui. Já substituímos aqui o valor de I, de 1,5, já vem? Este P que está multiplicando, sim, ele passa a dividir aqui e se simplifica. Sim? Isso foi o que a gente fez lá, que ficou 2 e 1. Tá? Esse 1 passa a dividir, a subtrair, viu? 2 menos 1, 1. Tá aqui. E 1,5. Esse 1,5 está multiplicando N. Agora, se está multiplicando e eu quero isolar N, deixar ele sozinho, ele vai passar para o outro lado a dividir. Tá? Aí dá 2 terços do ano. 2 terços do ano vezes 12, porque são meses que precisamos, equivale a 8 meses. Então, o que acontece? Precisa de 8 meses para poder dobrar esse capital. Tá? Eu sei que
É um pouquinho mais complicado esse exemplo daqui, tá? Aí deixo aí para que vocês... Qual é a maior dúvida? 8 meses é o resultado, tá? 2 dividido em 3 é o 0,6666. Esse valor aqui é que eu deixei quebrado. Esse aqui é que equivale a 0,666. 6666. Tá? Beleza? 8 meses é o resultado. Tudo bem. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, não vou ter como fazer isso. Eu vou baixar a chamada. Eu não vou fazer chamada não, gente. São 200 pessoas. Eu acredito que seu nome esteja aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Será que eu consigo compartilhar? É mais fácil cada um checar se seu nome está ali. Manter. Aqui, peraí, vamos fazer uma coisa. Antes de continuar. Só um minutinho. Eu vou baixar aqui a minha listagem. Eu compartilho e se seu nome estiver ali, tá ok. Beleza? É mais fácil cada um checar se está nesta turma. Que eu falar os 200 alunos. Com licença, professor. Fala, Camila. Mas também lá no nosso aplicativo, quando a Apa- gente entra na matéria, aparece professor. Aham, Então tá certo, não? tá certo. Só que eu queria só que vocês confirmassem mesmo se estão nessa turma, entendeu? Ah, sim, entendi. É só Obrigada. para nada. Mas é porque também eu tava em Uhum, outra turma que eu achava que tava, mas uhum. não tava, então é bom conferir. É, deixa eu só vou compartilhar com vocês. Só um minutinho, tá? Que eu estou aqui tentando mais fácil fazer uma coisa e você só checa. Pode ir beber uma água, voltar. Professor, boa noite. Boa Deixa eu noite. tirar uma dúvida com o senhor, por gentileza. A Hum, última aula você chegou a gravar? Tá gravada. Perfeito. É que eu não consegui participar da última, então vou verificar direitinho. Muito obrigada, viu? Nada. Eu vou colocar aqui no chat, acho que vai dar. Deixa eu ver se foi. Tá me deixando. A turma tem 172 alunos. Pronto. Veja se seu nome está ali, tá bom? Não precisa responder, senão vai ficar essa mensagem bem escondida. Só deixa eu vou fixar ela aqui. O Fixar. professor, Oi. desculpa a pergunta, pode até ser boba, mas prefiro Hum. perguntar do que ficar matutando aqui. O cálculo, eu cheguei nesse número de 0,6666. O Uhum. cálculo todo já foi baseado em percentual ao ano. Por Sim, que no final nós tivemos que multiplicar por 12? Eu garrei nessa parte, que achei que teria que porque dividir. não, porque essa resposta está em anos. Esse período, nós utilizamos a taxa a taxa era ao ano, certo? Portanto, a resposta do período N vai ser anos, tá? E aí, um ano equivale a 12 meses. E aí você tem que multiplicar, não tem que dividir, tá?
É uma multiplicação. É uma regra de 3. Deixa eu mostrar. Eu vou voltar aqui na apresentação, tá bom? Já vou te mostrar como é. Eu cheguei nesse 0,66 aí, a hora que multiplicou, tô assim, gente, mas o cálculo já foi feito todo por ano, aí eu não entendi mais nada. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, então vamos lá. Você chegou aqui, 0,666, né? Isso. Então temos 0,66. Essa resposta é um ano, né? 2/3 do ano. Sim. Vamos lá. Um ano tem 12 meses, certo? Quantos meses equivalem a 0,666? Ah, Aí, entendi. A regrinha de 3 é ali regra de 3. Aí multiplicou. vai ser 0,66 vezes 12 sobre 1. Por isso que multipliquei e deu 8 meses. Tá bom? Tá certo? Agora sim? Oi? Beleza, porque eu tava tirando um print aqui, beleza. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, pessoal, todo mundo conferiu ali se tem seu nome, né, nessa pauta, né? Então já faz parte dessa turma. Quem não tiver o nome ali, depois me fala, vai ter que falar com o coordenador, porque. Tá? Show de bola aqui. Então vamos continuar, temos ainda meia hora. Robson não está, viu? Que é importante checar. Aí vai ter que ver qual é essa turma. Tá? Robson vai ter que ver lá. Depois vai ter que ver lá. Veja no seu CIA qual é sua turma mesmo. Tá? Tem que ver se o professor, o nome do professor, o horário. Beleza. Vamos continuar. Só um minutinho aqui. Só. Show. Vamos continuar, gente. Esse exemplo aqui foi um pouquinho assim, mais de pensar um pouco. Mas vocês poderiam ter feito também o seguinte. É porque às vezes os valores que a gente assusta, né? Você podia ter colocado aqui, ó. Vamos imaginar que seja 10 mil reais. Quanto seria no valor final? Ou seja, 20 mil. Você substitui, faz com números e vai chegar na resposta igual, independente do valor de P. Podem testar isso aí também, entendeu? Em vez de trabalhar P como uma letra aqui, vocês botam um valor. Se está investindo 10 mil reais, quanto seria o retorno, o valor futuro? Ou seja, 20 mil, tá? Colocam 20 mil desse lado, 10 mil aqui e fazem os cálculos. E vão chegar na mesma coisa. Continuamos. Existem dois tipos de taxas. Temos uma taxa efetiva, a taxa de juro em que a unidade referencial de seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Isso a gente já está verificando, né? Uma taxa efetiva. A gente confirma que a unidade seja a mesma. Mas tem também taxas equivalentes e taxas proporcionais. E quando temos uma taxa cujo período de formação de juros é diferente do período de capitalização. E aí temos que fazer uma conversão de taxas. Dependendo do tipo de capitalização, composta ou simples, a gente está trabalhando somente a simples. Temos taxas equivalentes ou proporcionais. Então, de novo, quando é efetiva é quando o período e a unidade referencial da taxa de juros coincidem. Quando não coincide, podem ser taxas equivalentes ou proporcionais. E precisamos fazer uma conversão. O que a gente está trabalhando? A gente está fazendo conversão, se converte a unidade do tempo lá.
ou a conversão da taxa. O que acontece? Camila, quem que botou Ah, tá aí. Obrigado. O que acontece? Pessoal, tira o microfone. De novo, voltando aqui que eu perdi o negócio. Taxa efetiva quando coincidem as duas. Taxa equivalente ou proporcional quando o período de formação de juros é diferente da taxa, né? Aí tem que fazer uma conversão de taxas e depende se é simples ou composta. Quando a taxa é de juros simples, chamamos de uma taxa proporcional. Quando chamamos em juros compostos de taxas equivalentes, quando não bate a unidade do período com a das taxas. Tá? Ok. Taxas proporcionais em juros simples. São taxas cujo período de formação de juros é diferente do período de capitalização. E quando aplicadas ao mesmo capital inicial durante o mesmo prazo, produzem o mesmo montante no final daquele prazo considerado juros simples. Tá? Isso aqui de juros equivalentes, de taxas equivalentes em juros compostos, a gente vai ver depois, tá? Mas, por enquanto, nos juros simples, são chamadas de taxas proporcionais. Então, por exemplo, aqui temos taxas proporcionais, porque estamos trabalhando simplesmente juros simples. Considere um capital de $100 aqui, aplicados a juros simples. Determine os montantes acumulados ao final de 4 anos, quando as taxas forem de 12% ao ano, 1% ao mês, 6% ao semestre. Tá? O que a gente está fazendo? Elas são proporcionais, só que as taxas são diferentes do período. É isso. Então, vamos lá. O que a gente tem feito agora? Não tem nada demais. Então, vamos lá. Considere um principal, ou seja, principal ou capital de 100 para 4 anos em juros simples. Quanto vale o montante? Então, vamos fazer. Montante ou valor futuro. Eu gosto de trabalhar mais valor futuro. Ou montante, tanto faz. É igual a P1 mais IN, né? Juros simples. Então, valor futuro. Aqui seria P de 100, 1 mais... Eu já vou tirar esse porcentagem aqui, ó. 12, esse aí é 12 dividido em 100. Eu já vou fazer direto. 0,12. Tá? Então, seria 0,12 vezes 4, porque o período é de 4 anos. Quanto dá? Então, 100 vezes, abre um parênteses, 1 mais 0,12 vezes 4. 148. Tentem fazer de novo vocês. A esse valor ali, esse cálculo na calculadora. 100 vezes 1 mais 0,12 vezes 4. 148. Ok. Ok. Vamos fazer agora ao semestre. A mesma coisa. Então, vai ser valor final é igual a 100, 1 mais este 6%, tá? Em I seria 6 dividido em 100, 0,06. Tá? Então, nosso I, aqui nesse caso, é de 0,06. O N,
Porque a taxa de juro aqui é semestre. Então, o que acontece? Os 4 anos são quantos semestres? 8. Em vez de colocar 4, lembrem que tem que ter a mesma, sim? Aqui vamos colocar 8 semestres. Quanto dá essa conta? Dá também 148. Façam essa conta. 100 vezes 1 mais 0,06 vezes 8. 148. Façam esse aqui agora. A taxa de 1% ao mês. Façam esse aí. Vocês vão perceber, vão terminar esse aí. Todos os três são 148. Muito bem, Janderson. O que significa? Que essas taxas são proporcionais. Se eu fizer ao 12% ao ano, 1% ao mês ou 6% ao semestre, vai ser o mesmo montante. São taxas proporcionais. Mas lembrando sempre que no cálculo você tem que colocar a unidade referencial com relação à mesma unidade de tempo para o período. O que a gente tem feito. Taxas proporcionais são isso. Tá? Se eu chegar lá e falar assim, ó, eu não quero pagar não quero que seja ao ano, quero que seja um mês. Então, ele vai te dar 1% ao mês. Tá? Mas no final das contas vai ser igual. Então, vamos fazer esse aqui só o último. Então, esse era um exemplo aqui de como verificar, como checar que as taxas proporcionais, sim, para esse mesmo período, sim, só varia o valor aqui. Só que o período, a unidade referencial do tempo é proporcional. Então, 12% ao ano, 1% ao mês, 6% ao semestre, vai dar o mesmo valor final, valor futuro ou montante, para qualquer uma dessas taxas ao final do retorno do período. Então, aqui seria 100, 1, mais esse 1, o I, 1 dividido em 100, é 0,01. E como aqui está um mês, 4 anos são 48 meses. Significa que esta taxa proporcional, todas essas três são proporcionais. Camila, como não bateu a tua conta? As três têm que dar aqui. Lembre que se aqui é um mês, o valor que tem que botar no período é meses. Tá certinho, Karine. Beleza? Muito bem. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui o cálculo. Então, são proporcionais. Ih, 48? Porque estava me dando 148. Ah, tá. De juros. É que eu fiz o valor em valor futuro, mas aqui em juros, tá? Agora aqui. Mas se vocês percebem, se fizer a conta em juros, vai dar a mesma coisa. Então, o que acontece? São proporcionais a juros simples, sim? Já estou bugando já mesmo, já estou quase entregando aqui estou me entregando em corpo e alma para minha cama. Estou cansado. Mas aqui, olha, se a gente fizer o cálculo em juros, então são proporcionais a juros simples, 12% ao ano, 6% ao semestre e 1% ao mês. Isso é o que eu queria explicar sobre taxas proporcionais. O que a gente está falando de juros não muda. Todos os cálculos que temos feitos nessa linha de raciocínio, só o penúltimo exercício que deu aquela confusão ali, mas tem a mesma questão de raciocínio e não tem para onde sumir, tá? Então, generalizando, que significa que uma taxa que seja anual seria 2 vezes se for semestral, 4 vezes se for uma taxa trimestral, 12 meses se for uma taxa mensal
e 360 vezes se seria uma taxa diária. Todas são equivalentes. O que a gente fez, conversão de tempos. Tá? Convertimos as taxas, é uma conversão de tempos ali e tranquilo. Vamos fazer esse aqui. Vocês vão fazer só para finalizar. Tá? Determine as taxas semestral e mensal que são proporcionais à taxa de 12% ao ano. Tá? Façam ali. Determine as taxas semestral e mensal que são proporcionais à taxa de 12% ao ano. 5 minutos. Vamos lá. $6% semestral e 1% mensal. Essa aqui não tem muita ciência. Vamos lá. Determine as taxas semestral e mensal. Tá? Para uma semestral, tá? Taxa semestral. Então, aqui temos. Para semestral, temos a equação que uma anual são 2 vezes o semestre. O valor que temos é o 12% ao ano. Tá? Eu vou isolar. O que vai fazer? Para semestral, você vai dividir por 2, que são 2 semestres. É mais tranquilo. Aí seria 0,06. Ou, multiplicando por 100, vai dar 6%. Tá bom? Se vamos fazer agora mensal. Essa aqui é mensal. São 12 meses que tem um ano. Então, vai dividir por 12 a taxa do ano para ser a mensal. Como vai ser, então? 0,12 dividido em 12, 0,01. O equivale a 1% ao mês. Beleza? Ficou claro? Bom, pessoal. Tá bom? Dúvidas? Não. Bom, pessoal, vamos deixar por aí. Hoje a gente avançou. Próxima aula. Então, próxima aula vai ser juros compostos. Juros compostos. Eu vou compartilhar esse material com vocês ali. Juros compostos para a próxima aula, tá bom? E semana que vem é quinta. Vai ter aula normal, tá bom? Cláudia, pode falar. Professor, o senhor está no grupo do WhatsApp? Não, não estou lá, não. Pode Pretende falar. entrar? Não, não vou entrar, não.
Não, tem muito grupo e muita coisa. Não tem como, tá bom? Tá bom. Fica lá para vocês. Mas eu passo o conteúdo por aqui, beleza? Tá bom? Boa noite, pessoal. Ório. Boa noite, bom descanso para todos vocês. Boa noite, professor. Tchau. Bom carnaval. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, Bom tchau. carnaval.